Olá, pessoas de Deus, tudo bom com vocês? Eu me chamo Mariana, bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu vou passar para vocês uma mensagem de Deus que fala sobre inveja, tá? Então eu vou começar aqui o vídeo lendo para vocês o capítulo 37 de Gênesis, que fala sobre José é vendido por seus irmãos. Então vamos lá para a leitura. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e este mancebo com os filhos de Bilha e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava. E levantava, ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Então lhes dissera aos seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: Eis ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e os seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho do seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam os seus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Ora, vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José foi a Siquém. E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos, dize-me, peço-te, onde eles apacentam. E disse aquele varão: Foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: Eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: Uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo-o Ruben, livrou-o das suas mãos e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Ruben: Não derramarei sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos dele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade. E seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tornando, pois, Ruben à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou os seus vestidos,
E tornou a seus irmãos e disse: O moço não aparece, e eu onde irei? E então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. E enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai. E disseram: Temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de seu filho. E conheceu-a e disse: É a túnica de meu filho, uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou os seus vestidos e pôs saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: Na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os medianitas venderam-no no Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Então, gente, olha só a maldade, né, dos invejosos, né? José, tadinho, ele era tão ingênuo, né, que ele tinha um coração segundo o coração de Deus, então ele achava que todas as pessoas, né, eram desse jeito também, que tinham um coração segundo o coração de Deus. Então, por ele achar que aqueles homens, sendo seus irmãos, né, iria se alegrar pela felicidade dele, ele contava todos os sonhos que Deus dava para ele, né? Todos os sonhos que Deus mostrava para José, né? Todas as promessas que Deus tinha para José, né? Que José iria liderar, né? E que todos iriam se curvar diante dele. Só que os irmãos de José não tinham o coração segundo o coração de Deus e muito menos se alegravam com a alegria de José, porque eles invejavam José. Eles já invejavam José por José ser o filho preferido de Jacó, né, do pai deles. E também invejavam a José por ter ganhado uma túnica colorida de Jacó. Então José já era muito invejado, e aí José, achando que seus irmãos iriam se alegrar com as promessas que Deus tinha para ele, ele foi lá e contou todos os sonhos que ele tinha para os irmãos. E os irmãos acharam um absurdo, né? Eles acharam um absurdo. Como assim um dia a gente irá se curvar diante de você? Não, isso não pode acontecer. E daí, né, um dia, Jacó pediu para que José fosse ver, né, o trabalho que os irmãos estavam fazendo, para ver se estava tudo certo. José foi até seus irmãos e aí eles armaram um plano, né, que eles estavam querendo tirar a vida de José. Que foi daí que um dos irmãos chegou a eles e falou que não, né, que não poderiam fazer isso com José, né, porque querendo ou não, José era irmão deles, né? E eles não poderiam fazer essa maldade. Então aí o que aconteceu? Eles lançaram José na cova. Então, né, eles aproveitaram, né, que eles estavam vendo ali que os ismaelitas estavam indo na direção deles, né, levando mirra, levando um monte de especiarias, né? E daí eles venderam José para esses ismaelitas, né? E aí os ismaelitas levaram José, compraram José, né, por moedas ali, levaram ele até o Egito, onde eles venderam José para Potifar, né, um eunuco que trabalhava para o faraó. E aí o José foi para o Egito. E daí os irmãos de José tiveram a linda ideia, né, de falar para o pai que o José foi pego por uma besta fera, né, e foi devorado por esta besta, né? E foi morto. E daí, coitado de Jacó, né? Ele ficou assim inconsolado, né? Porque era o filho preferido dele, né? E ele sofreu muito, né? Ele até se recusou a ser consolado pelos filhos, pelas filhas, né? Então, olha a maldade que os irmãos de José fizeram com ele, né? Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com essa questão de tudo que Deus mostra pra gente, todas as promessas que Deus mostra pra gente, a gente ir e contar para as pessoas. Porque essa história já mostra pra gente que nem todo mundo se alegra com a nossa felicidade, nem todo mundo quer o nosso bem. Independente se seja família, se seja parentes ou aqueles que se dizem nossos amigos ou até conhecidos que se dizem boas pessoas, né? Então a gente tem que tomar muito
muito cuidado quando a gente for falar todas as promessas, todos os sonhos que Deus mostra pra gente, né? Porque Deus tem uma promessa para cada um de nós. Deus tem um plano para cada um de nós. E todos os planos e todas as promessas que Deus tem pra gente tem que ficar entre nós e Deus. A gente não deve sair falando aos quatro ventos o que Deus irá fazer para nossa vida, né? Então, gente, por exemplo, você vai receber uma promoção no seu emprego. E aí você chega no seu colega invejoso de trabalho e fala: ô fulano, fulana, né? Eu vou receber tal promoção na área que eu quero, né? Vou ganhar o salário que eu quero. E aí, o fulano ou a fulana invejoso, né? Eles vão olhar para você com aquele olhar de desprezo, como se diz: como ele ousa, né? Querer ser melhor do que eu. Não, não vai acontecer, de jeito nenhum, não vou deixar isso acontecer. Aí o fulano, a fulana invejoso, invejosa, vai lá, toma seu lugar, né? Vai lá, toma sua frente, faz alguma coisa que possa ser muito mais bem vista aos olhos do seu chefe, né? E daí eles fazem um plano para poder tirar esta promoção de você. Então eles tomam seu lugar, né? Eles tomam a sua frente, te dão uma rasteira e pegam o seu lugar para eles, né? Então, gente, eles armam alguma cilada para que vocês percam essa oportunidade e eles fiquem com essa oportunidade, né? Então, tudo que a gente for fazer nessa vida, a gente não pode falar para ninguém. Tem também a questão, né, de se caso Deus já mostra pra gente quem vai ser o nosso cônjuge, né? E aí a gente fala pro invejoso ou pra invejosa e fala assim: nossa, o fulano, fulana, tal pessoa vai ser o meu cônjuge, né? Deus já disse para mim que essa fulana, esse ciclano vai ser o meu cônjuge, né? E aí o invejoso e a invejosa toma a sua frente, te dá uma rasteira e pega o seu cônjuge para eles, né? Toma a sua frente, vai lá e toma o seu cônjuge, né? Seu futuro cônjuge. Isso acontece muito, gente. Invejosos, pessoas invejosas, elas são extremamente competitivas. Pessoas invejosas, ou elas querem ter a sua vida, ou elas querem ser melhor do que vocês e não querem que o outro ao qual ela inveja, né, ao qual essa pessoa inveja, ela não quer que o outro seja feliz, ela não quer que o outro tenha algo melhor na vida, porque o invejoso, a pessoa invejosa, ela só quer coisas boas para só ela quer brilhar, só ela quer conquistar as coisas, ela não permite, ela não aceita que os outros conquistem algo na vida ou brilhem na vida, né? O invejoso, ele só quer que o sol brilhe para eles, né? Eles querem somente que o mundo gire em torno, ao redor deles. E eles não admitem que alguém seja igual ou até um pouco melhor do que eles, né? Aqui na Bíblia a gente fala, né, sobre a questão da inveja. Aqui em Provérbios 14, versículo 30 fala o seguinte: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Realmente, a inveja ela é destrutiva. A inveja ela não é só destrutiva para quem é invejado. A inveja é destrutiva também para o invejoso, porque o invejoso ele passa tanto tempo querendo competir com o outro, ele passa tanto tempo achando que o outro é inimigo dele, que o outro é adversário dele. O invejoso ele passa tanto tempo investigando a vida do outro que ele acaba esquecendo de tomar conta até da própria vida, né? Muitos invejosos, eles não aceitam que os outros conquistem coisas e sejam melhores do que eles. Quando eles veem que alguém está melhor do que eles, quando alguém conquista algo que eles não têm, eles fazem de tudo para destruir a vida dessa pessoa e para tomar a vida dessa pessoa para eles, né? Isso acontece muito. Você já viu histórias, né, de pessoas que colocaram amigos, amigas dentro de casa e esses ditos amigos e amigas
tiraram o cônjuge da pessoa, né? Tomaram o cônjuge da pessoa para eles, tomaram praticamente a vida da pessoa para eles. Também, né, tem a questão de o invejoso, a invejosa passar rasteira, né, na pessoa dentro do setor de trabalho, dentro do setor de estudo, como faculdade, escola, né? Invejosos tem em todos os lugares, até mesmo dentro da igreja, gente. Dentro da igreja tem pessoas que dizem que vão, né, louvar a Deus e estão lá para poder saber da vida dos outros e invejar a vida dos outros, né? A inveja, ela é muito destrutiva. Também tem, gente, aqui outro versículo que eu separei, em Provérbios, capítulo 27, versículo 4, que diz o seguinte: cruel é o furor e a impetuosidade, mas quem parará perante a inveja? Né, gente? A inveja, ela é um sentimento maligno, ela é um sentimento que ela traz a verdadeira maldade do ser humano para fora, sabe? O invejoso, ele não admite que alguém esteja num patamar melhor do que o dele ou num patamar igual ao dele. Então ele vai querer fazer de tudo para derrubar aquela pessoa. O invejoso está em constante competição com o outro, né? Ou com os outros, né? Um invejoso, ele pode invejar uma pessoa, ele pode invejar várias pessoas, né? Então ele vai passando rasteira em todos aqueles a quem ele inveja, né? O invejoso, ele é cruel, ele é maldoso, ele carrega muitos sentimentos destrutivos dentro dele. E ele não admite que alguém brilhe na vida, né? Ele não quer que a pessoa consiga algo na vida, ele não quer. É isso que aconteceu com José. Os irmãos invejavam tanto José que quando José foi contar o sonho dele, né, que ele iria ter uma posição de liderança, né, que ele iria liderar, né, que todos iriam se curvar diante dele, que era uma promessa que Deus tinha para ele, né? Quando ele foi contar, os irmãos ficaram com tanta raiva dele que eles queriam fazer coisa pior com José, que é tirar a vida de José, né? Os próprios irmãos fazer isso com outro irmão. Gente, olha só a maldade que tem no coração de um invejoso, né? Então José quase que falece nessa, né? Porque eles queriam tirar toda a probabilidade de José ter aquilo que Deus tinha preparado para ele, né? Então, o que os irmãos fizeram? Os irmãos venderam ele para o Egito, para o pessoal lá, os ismaelitas, né? Venderam ele como escravo para os ismaelitas, tá? Então, o que acontece? Os irmãos, né? Eles queriam que José não conseguisse ter os planos de Deus, né? De ser um líder, né? Então, como Deus, ele é muito misericordioso, ele teve misericórdia de José, porque José era um menino bom, era um menino que tinha um coração segundo o coração de Deus. Então o que Deus fez? Teve misericórdia de José e livrou ele, né, de muitas coisas. José passou por muitos sofrimentos, né, teve muitas pedras de tropeço, até José conseguir alcançar o objetivo, as promessas que Deus tinha para a vida dele, né? Então José passou por muitas coisas, mas Deus deu a vitória para José. E por incrível que pareça, os invejosos dos irmãos levaram José até rumo às promessas de Deus para a vida de José. Para você ver como Deus, ele é misericordioso, né? Quando Deus está à frente da nossa vida, nada nem ninguém pode nos destruir, tá? Mas só, gente, que tem um ensinamento de Jesus que fala o seguinte, né? Que Jesus fala: eis que levarei vocês em meio de lobos, mas sejam mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. Então, gente, o que Jesus quer dizer com isso? Que nós que seguimos a Deus, né? Estamos sim em meios de lobos em pele de cordeiro, tá? Nós devemos ser mansos, mas não ingênuos, tá?
mas não ficar acreditando em todo mundo que aparece no nosso caminho, tá? A gente tem que ter um pouco mais de cautela. Então, por isso que Jesus pede para que sejamos prudentes como as serpentes, sejamos sábios, tá? Muitas vezes, quando a gente entra em algum lugar, nós devemos pedir para Deus, tá? Que Deus nos dê sabedoria e que Deus nos mostre quem realmente são as pessoas que estão ao nosso lado, tá certo? Para que não sejamos enganados, tá? E para que não nos prejudicamos, né? No meio do caminho, né? Então, toda vez que formos lidar com pessoas, nós devemos pedir a sabedoria de Deus para que possamos ser prudentes e não nos deixemos cair em ciladas, né, em laços do passarinheiro que os outros colocam no nosso caminho, tá? Muitas vezes, gente, quando Deus tem uma promessa pra gente, quando Deus tem um plano para nossa vida, Ele nos deixa na solidão. Por quê? Porque se nós estivermos rodeados das pessoas que estão ao nosso lado, essas pessoas podem ser uma pedra de tropeço no nosso caminho, tá? E muitas vezes a gente pensa que a gente está rodeado de amigos, de pessoas que nos amam, que gostam da gente, e na verdade essas pessoas, elas têm planos para nos prejudicar, tá? Essas pessoas têm inveja do que Deus irá fazer na nossa vida. Então, antes dessas pessoas serem pedras de tropeço na nossa vida, nós devemos seguir o direcionamento de Deus, né? E aceitar que Deus mostre quem são essas pessoas para nós, né? Para que nós enxerguemos quem realmente são essas pessoas e para que essas pessoas se afastem da nossa vida, porque vai ter pessoas que sim, Deus vai tirar da nossa vida, assim como Ele fez na vida de José, né? Deus teve que levar José para longe, porque se Deus deixasse José junto com aqueles irmãos dele, né? Aqueles irmãos dele seriam pedras de tropeço na vida de José, né? E com certeza aqueles irmãos iriam impedir que os planos de Deus se concretizassem na vida de José, né? Mas Deus foi misericordioso e levou José para bem longe daqueles irmãos. Só depois, quando Deus concretizou, né, todos os planos que Deus tinha para José, que foi daí que Deus trouxe novamente os irmãos de José para a vida de José, né? E aí, quem que foi que ajudou esses homens? Foi José. José que ajudou toda a família, né? Então, olha só, né, José, por mais que os irmãos fizessem tudo aquela maldade para ele, ele ainda teve misericórdia dos irmãos dele e ajudou os irmãos, né? E daí os irmãos de José acabaram se arrependendo da maldade que eles fizeram, né? Então, gente, vamos seguir os ensinamentos de Jesus, né? E vamos seguir o direcionamento de Deus, porque é muito importante, tá? E não vamos nos abalar quando Deus afastar certas pessoas dos nossos caminhos, porque Ele sabe o que Ele faz, né? Ele sabe do coração de todas as pessoas, tá? O único que sabe do coração do ser humano é Deus, tá certo? Então, gente, também vamos tomar cuidado com a inveja no nosso coração também, porque nós somos seres humanos pecadores, somos concebidos em pecados, né? Nós somos limpos e purificados pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, toda vez que algum sentimento de inveja estiver no nosso coração, a gente tem que repreender esse sentimento para que ele não tome conta do nosso coração e não nos manche, não manche a nossa alma, né? Porque o sentimento de inveja, gente, ele é maligno, ele é destrutivo. Não existe inveja branca, aquela coisa que o povo fala, ai, mas eu tenho uma inveja branca do fulano ou da fulana de tal. Não existe. Inveja, inveja é mal, é um sentimento ruim, é um sentimento onde cresce dentro do coração do ser humano a maldade, o rancor, a raiva, a fúria, a ira. E a inveja, gente, além
de ser destrutiva para quem sente a inveja, é destrutiva também para quem é invejado. Porque a pessoa invejosa, gente, quando ela vê que alguém conseguiu algo que ela queria, conseguiu ter a vida que ela queria, ela vai, ou ela prejudica essa pessoa, ou pior, ela faz uma coisa bem mais grave, que é tirar a vida da outra pessoa. Quantas coisas aí que a gente vê, né? Quantas notícias que a gente vê por aí de pessoas que perderam a vida, né? Por conta de serem invejadas, né? Invejosos que tiraram a vida das pessoas que eles invejavam. Então isso é muito grave, isso é muito sério. Aqui, gente, na Bíblia, eu separei um outro versículo em Gálatas, capítulo 5, versículo 26, que diz o seguinte: não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros, tá? Então aqui ensina, gente, que a gente não pode invejar as pessoas, tá? E nem irritar o próximo. Nós devemos ser bons, nós devemos ser caridosos e nós devemos nos alegrar pela felicidade do outro e nunca, jamais invejar o outro ao ponto de prejudicar a vida do outro, tá certo? Então, gente, tem um outro versículo aqui também que eu separei para vocês, tá? Que é em Tiago, capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Realmente, né? Você vê o que os irmãos de José queriam fazer com ele. Os irmãos de José, para não deixar José chegar à promessa de Deus, né? Para não permitir que José fosse um líder, eles queriam tirar a vida de José. Tá? Eles tinham um plano perverso, um plano maligno contra José. Graças ao bom Deus, né? Graças a Deus que eles não conseguiram concretizar esse plano e levaram José rumo às promessas de Deus para a vida dele. Só que, gente, os irmãos de José poderiam ter tirado a vida de José e ter tirado a probabilidade de José conseguir alcançar os objetivos, as promessas que Deus tinha para a vida dele. Então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que ter muita precaução, né, com os nossos sentimentos e também ter precauções com os sentimentos dos outros, tá? Porque não é só porque a pessoa tem aquela carinha bonitinha de santinha que ela é boa de verdade. Muitas vezes a pessoa parece um anjo de luz, mas ela é o próprio demônio, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas que estão ao nosso redor, tá? E pedir para Deus que Deus sim nos mostre a verdadeira face das pessoas que estão ao nosso lado, para que a gente não caia em ciladas e para que essas pessoas não concretizem o plano maligno delas, que é nos prejudicar e não permitir que as promessas de Deus cheguem à nossa vida. Por isso que a gente tem que pedir muita proteção de Deus neste mundo, porque a gente vive em meio de lobos em pele de cordeiro. A gente nunca sabe qual é a verdadeira intenção das pessoas que estão ao nosso redor. Então a gente precisa da proteção de Deus e a gente precisa que sim, Deus nos mostre a verdadeira intenção, a verdadeira face das pessoas que estão ao nosso redor. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Que Deus dê um direcionamento para vocês, que Deus dê a sabedoria para vocês, tá? Para que vocês possam enxergar as pessoas de verdade, né? As pessoas que estão nos seus caminhos, tá? Que Deus dê livramentos para vocês e que Deus ajude vocês a chegar até as promessas que Deus tem para vocês, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima.